E se tudo o que você acredita sobre a sua vida estiver incompleto, e se os limites que você aceita todos os dias não forem reais, mas apenas ideias repetidas tantas vezes que pareceram verdade. Antes de continuar assistindo, eu preciso que você entenda uma coisa com total sinceridade. Este não é apenas mais um vídeo. Isso aqui é um convite para um tipo de reflexão que muita gente evita, porque ela muda tudo por dentro. Napoleon Hill dizia que a mente humana é capaz de criar ou destruir qualquer destino, dependendo do que ela alimenta em silêncio. Então me diga com honestidade, o que você tem alimentado dentro de você todos os dias? Fé ou dúvida, possibilidade ou limitação? Porque a verdade é simples, mas poderosa. Nada muda na sua vida até que algo mude dentro de você. E talvez, só talvez, você não esteja aqui por curiosidade. Talvez você esteja aqui porque existe algo dentro de você que já sabe que precisa despertar. Agora, antes de continuar essa jornada, se inscreva no canal, porque isso significa que você está escolhendo evoluir. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam despertar. Comente aqui embaixo o que você sente ao ouvir isso, porque sua voz pode tocar alguém que ainda está preso no silêncio. E prepare-se, porque o que vem a seguir não é apenas conteúdo. É um espelho, e nem todo mundo está pronto para se ver com total verdade. Você nasceu em um mundo que não foi desenhado para te libertar, mas para te moldar. Antes mesmo de você entender o que era possibilidade, já te ensinaram o que era limite. E agora eu te pergunto, com toda a força da consciência humana, quem definiu o teto da sua vida? Foi Deus? Ou foi o medo dos homens que te cercaram desde cedo? Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um solo fértil. Ela nunca fica vazia. Ou você planta as sementes do seu próprio destino, ou alguém fará isso por você. E a verdade mais dura é esta: você deixou que o mundo plantasse medo, dúvida e limitação no seu jardim mental. Agora observe sua vida com honestidade brutal. Quantas das suas crenças são realmente suas e quantas foram apenas repetidas até virarem verdade dentro de você? Você não é o que pensa que é, mas o que pensa, você é. Essa não é apenas uma frase. É uma lei invisível que governa todo o seu destino. Então eu volto a te perguntar, você está vivendo a sua verdade ou apenas executando um programa que alguém escreveu para você? E se tudo o que você acredita sobre si mesmo estiver errado? E se você nunca foi pequeno, apenas foi ensinado a pensar pequeno? Olhe ao seu redor por um instante. Tudo o que você chama de limite começou como uma ideia. E ideias podem ser destruídas ou reconstruídas. Napoleon Hill acreditava que o primeiro passo para a riqueza, seja material, mental ou espiritual, é o despertar da consciência. E esse despertar sempre começa com uma dor silenciosa. A sensação de que existe algo maior dentro de você, esperando para nascer. Agora me responda dentro de si mesmo. Você vai continuar dormindo dentro da vida que te deram, ou vai finalmente despertar para a vida que você nasceu para criar? A prisão invisível. Se você realmente olhar com honestidade, vai perceber algo inquietante. Ninguém te prende, além de você mesmo. A prisão mais sofisticada da história humana não tem muros, nem grades, nem cadeados. Ela tem algo muito mais poderoso: pensamentos repetidos até virarem identidade. Napoleon Hill afirmava, em essência, que o homem se torna aquilo que ele pensa de forma dominante. Então eu te pergunto, o que tem dominado sua mente ao longo dos anos? Esperança ou limitação? Fé ou medo? A maioria das pessoas não percebe o momento exato em que é programada. Não houve um dia específico. Foi lento, silencioso, quase imperceptível.
Primeiro te disseram o que você deveria querer, depois o que você poderia alcançar e, por fim, o que era realista para você. E assim nasce a prisão invisível, quando o impossível deixa de ser explorado e passa a ser rejeitado automaticamente. Agora me diga, você ainda está vivendo por escolha? Ou apenas repetindo um roteiro que alguém escreveu antes de você existir? E se você nunca tivesse sido limitado, mas apenas condicionado a acreditar nisso? Olhe para dentro por um instante. Quantas ideias você abandonou não porque eram impossíveis, mas porque pareciam grandes demais para você? Isso não é falta de capacidade. É excesso de condicionamento. Napoleon Hill dizia que a mente é como um rádio, ela só recebe aquilo que está sintonizada para captar. E se você foi sintonizado na frequência da dúvida, você vai enxergar dificuldade até nas oportunidades mais claras. Mas aqui está o ponto de ruptura. Se a mente foi programada, ela também pode ser reprogramada. E isso muda tudo. Agora responda para si mesmo, com absoluta sinceridade. Você está disposto a questionar tudo aquilo que te disseram sobre você, mesmo que isso destrua as antigas versões da sua vida? Porque a verdade é simples e brutal. Ou você desperta, ou continua obedecendo a uma prisão que só existe dentro da sua própria mente. Se você parar por um instante e observar a sua própria vida com brutal honestidade, vai perceber algo que quase ninguém tem coragem de encarar. Você nunca esteve realmente preso por circunstâncias externas. Você foi condicionado a acreditar nelas. A prisão mais sofisticada da história humana não precisa de muros, nem de guardas, nem de correntes. Ela opera de forma silenciosa, invisível, quase elegante. Ela se constrói dentro da mente através de repetição, medo e aceitação. Napoleon Hill, ao estudar os grandes vencedores da história, percebeu um padrão claro. Os homens fracassam não por falta de capacidade, mas por aceitação de limites mentais que nunca foram testados. Agora pense com profundidade. Em que momento você começou a acreditar que precisava se conformar? Foi quando te disseram que era difícil? Foi quando alguém riu dos seus sonhos? Ou foi quando você começou a observar o mundo e decidiu que era mais seguro diminuir suas expectativas do que enfrentar o risco de falhar? E assim, sem perceber, nasce a prisão invisível. Primeiro te ensinam o que você deveria querer, depois te dizem o que você pode alcançar. E por fim, te convencem do que é realista para alguém como você. Repare na crueldade disso. Antes mesmo de você tentar, já te deram um limite. E quando isso se repete por anos, algo perigoso acontece. O impossível deixa de ser uma possibilidade e passa a ser automaticamente rejeitado pela sua mente, sem sequer ser analisado. Mas diga-me com sinceridade interna, quantas oportunidades você já perdeu, não porque eram inalcançáveis, mas porque pareciam grandes demais para alguém que te disseram que você era? Isso não é falta de talento, não é falta de inteligência, não é falta de sorte, é programação. Napoleon Hill dizia que a mente humana funciona como um campo fértil. Tudo o que é repetido com emoção se transforma em crença, e toda crença se transforma em comportamento. Então eu te pergunto novamente, quem tem sido o programador da sua mente? O medo da falha, a opinião dos outros, ou as experiências limitadas que você aceitou como verdade absoluta? Porque existe uma diferença enorme entre realidade e percepção da realidade. E a maioria das pessoas vive aprisionada não no mundo como ele é, mas no mundo como elas foram ensinadas a enxergar. Agora aqui está o ponto onde tudo começa a quebrar. Se a sua mente foi programada, isso significa que ela pode ser reprogramada. Mas reprogramar a mente exige algo que a maioria das pessoas evita a todo custo: confronto interno.
Você precisa olhar para suas crenças mais profundas e perguntar: isso é verdade? Ou isso é apenas algo que me repetiram até eu aceitar como verdade? E esse processo não é confortável, porque toda prisão mental parece segura no início. Ela te dá uma sensação falsa de estabilidade, mas estabilidade sem expansão é apenas estagnação disfarçada. Napoleon Hill dizia que o maior inimigo do sucesso não é a falta de oportunidade, é a falta de decisão de romper com o estado mental atual. Agora me responda internamente, sem fugir da verdade. Você está disposto a questionar tudo aquilo que construiu sua identidade até hoje, mesmo que isso desfaça a versão antiga de quem você acredita ser? Porque existe um preço para o despertar. E também existe um preço para continuar dormindo. A diferença é simples: um dói no começo e liberta depois. O outro conforta no começo e destrói no final. E agora a escolha está diante de você, mesmo que ninguém esteja vendo. Continuar obedecendo à prisão invisível, ou começar a desmontá-la, pensamento por pensamento. O espelho da verdade. Existe um momento na jornada de todo ser humano em que não é mais possível continuar culpando o mundo, as circunstâncias ou o passado. Esse momento chega silencioso, mas é devastador. Ele se chama encontro com o espelho. E não estou falando do espelho físico, estou falando do espelho interno, aquele que revela quem você se tornou a partir do que você pensa, repete e aceita todos os dias. Napoleon Hill afirmava que a mente humana não cria resultados por acaso. Ela produz exatamente o que foi semeado nela, repetidamente, com emoção suficiente para virar crença. Agora olhe para sua vida como se não houvesse mais desculpas possíveis. O que você vê? Um homem ou uma mulher vivendo abaixo do que sente que poderia viver? Ou alguém que, aos poucos, aceitou pequenas renúncias até que elas virassem a própria identidade? A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém constrói uma vida limitada de uma vez. Ela é construída decisão por decisão, pensamento por pensamento, silêncio por silêncio. E o mais perigoso de tudo é quando a pessoa para de perceber que está se limitando. Ela começa a chamar sua estagnação de realismo, chama seu medo de prudência e chama sua desistência de maturidade. Mas diga-me com honestidade, quantas vezes você se convenceu de que estava sendo realista, quando na verdade estava apenas com medo de tentar? O espelho não mente. Ele apenas reflete aquilo que você tem cultivado internamente. Napoleon Hill dizia que o homem pode transformar seu destino ao transformar seus pensamentos dominantes, mas isso exige coragem para olhar para dentro sem maquiagem emocional. Agora, encare isso. Se sua vida não está onde você gostaria que estivesse, o que isso diz sobre os pensamentos que você tem alimentado diariamente? Essa pergunta não é para te condenar, é para te despertar. Porque existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. Culpa paralisa, responsabilidade liberta. E o espelho da verdade não está aqui para te punir. Está aqui para te mostrar que você tem poder de reconstrução. Mas há um ponto crítico que poucos suportam encarar. Para mudar o reflexo, você não muda o espelho. Você muda quem está diante dele. E quem está diante dele é você, não o seu passado, não suas circunstâncias, não suas perdas. Você. Agora respire fundo e encare essa pergunta como se ela fosse uma linha divisória na sua vida. Você está disposto a admitir que sua realidade atual é, em grande parte, resultado da forma como você tem pensado? E que isso significa que você também pode pensar diferente a partir de agora? Porque no instante em que você aceita essa responsabilidade, você perde a desculpa, mas ganha o poder. E é exatamente aí que o verdadeiro caminho começa.
Existe um momento na vida de todo ser humano em que não é mais possível continuar apontando dedos para o mundo. Um momento em que as desculpas começam a perder força e a realidade começa a falar mais alto do que qualquer narrativa confortável que você construiu para sobreviver. Esse momento não chega com barulho, ele chega em silêncio, e quando chega, ele te obriga a olhar para o único lugar do qual você sempre tentou desviar o olhar: o espelho da verdade. Mas não estou falando do espelho físico. O espelho físico é superficial, ele apenas reflete sua aparência. O que importa aqui é outro espelho, mais profundo, mais brutal, mais honesto, o espelho interno. Esse espelho não mostra quem você finge ser. Ele mostra quem você se tornou a partir daquilo que pensa repetidamente, daquilo que aceita silenciosamente e daquilo que permitiu se tornar padrão na sua mente. Napoleon Hill ensinava de forma clara e sem romantização que a mente humana não é aleatória. Ela é causal. Ela não apenas reage ao mundo, ela cria padrões que o mundo apenas responde. E se isso é verdade, então nada na sua vida é neutro, nada é por acaso emocional. Agora pare e pense com profundidade, sem fuga intelectual. O que você vê quando olha para a sua vida hoje? Você vê alguém que está avançando com clareza, direção e poder interno? Ou vê alguém que aos poucos foi aceitando pequenas concessões, até que essas concessões deixaram de ser eventos e passaram a ser identidade? Aqui está uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Ninguém constrói uma vida limitada de forma consciente e imediata. As limitações não entram pela porta principal. Elas entram pela repetição. Elas entram pela dúvida ignorada. Elas entram pelo "depois eu faço". Elas entram pelo "não é para mim". Elas entram pelo "isso é difícil demais". E sem perceber, você não se torna uma pessoa limitada de repente. Você se torna uma pessoa adaptada à limitação. E o mais perigoso de tudo não é cair, é se acostumar com o chão. Porque quando alguém se acostuma com o chão, ele deixa de olhar para cima. E quando deixa de olhar para cima, ele para de imaginar a possibilidade de subir. Napoleon Hill dizia que o homem é governado por seus pensamentos dominantes. Mas o que quase ninguém entende é que pensamentos dominantes não nascem grandes. Eles se tornam dominantes pela repetição silenciosa. Então, deixe-me te perguntar algo que talvez você nunca tenha tido coragem de responder com total honestidade. Quantas vezes você se convenceu de que estava sendo realista, quando na verdade estava apenas com medo de tentar? Quantas vezes você chamou sua desistência de maturidade? Quantas vezes você chamou sua hesitação de prudência? Quantas vezes você chamou sua estagnação de fase? O espelho não discute, ele não negocia, ele não suaviza, ele apenas reflete. E se o reflexo não agrada, a maioria das pessoas comete o mesmo erro. Tenta mudar o espelho, culpa o ambiente, culpa as pessoas, culpa o tempo, culpa o sistema, culpa o passado. Mas o espelho nunca esteve errado. Ele apenas mostrou com precisão matemática aquilo que foi cultivado internamente ao longo do tempo. Napoleon Hill acreditava profundamente em uma lei invisível. O pensamento dominante se transforma em realidade inevitável. Agora, pare novamente, sem distração, sem fuga, sem racionalização. Se a sua vida externa não está alinhada com aquilo que você diz desejar, isso não é uma sentença, é um diagnóstico. E diagnósticos não existem para te condenar. Eles existem para te permitir agir com consciência, porque existe uma diferença fundamental que separa os que continuam presos dos que se libertam. Alguns usam o espelho para justificar sua história. Outros usam o espelho para reconstruir sua identidade. E reconstruir identidade não é confortável.
Significa admitir que parte do que você acreditava sobre si mesmo não era verdade absoluta, era apenas repetição. E aqui está o ponto mais crítico de todos. Se sua mente construiu sua realidade atual, então sua mente também pode desconstruí-la e reconstruí-la. Mas isso exige algo que a maioria não está disposta a pagar: responsabilidade total, sem culpa, sem desculpas, sem terceirização. Só você diante de você mesmo. Agora respire fundo e encare isso como um divisor interno de vida. Você está disposto a aceitar que sua realidade atual é um reflexo direto dos seus padrões mentais e que isso significa que você não está preso, está treinado? Porque no instante em que você entende isso, algo muda profundamente. Você deixa de ser vítima do espelho e passa a ser o autor da imagem que ele reflete. E é exatamente nesse ponto que o verdadeiro despertar começa. Existe uma força silenciosa trabalhando dentro de todo ser humano que ainda não desistiu completamente de si mesmo. Ela não aparece quando tudo está bem. Ela não grita quando há conforto. Ela não se manifesta na distração. Ela aparece na dor. E talvez seja por isso que tantos fogem dela, sem perceber que estão fugindo do próprio despertar. Napoleon Hill, ao estudar os homens que transformaram suas vidas e construíram impérios, percebeu algo profundamente consistente. Ninguém se transforma por conveniência. A transformação nasce da pressão interna acumulada ao ponto de se tornar insuportável permanecer o mesmo. Agora pense com sinceridade absoluta. Quantas vezes você já sentiu um vazio estranho, mesmo quando externamente nada parecia errado? Esse vazio não é a ausência de algo externo. É o eco de algo interno que ainda não foi atendido. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. A dor que você sente não é inimiga. Ela é comunicação. Ela não veio para te destruir, veio para te acordar. Mas o problema é que a maioria das pessoas foi ensinada a anestesiar a dor, não a escutá-la. Elas se distraem, elas evitam, elas empurram para depois. Elas ocupam a mente com qualquer coisa que impeça o silêncio, porque no silêncio a verdade começa a falar. E a verdade, muitas vezes, incomoda mais do que qualquer sofrimento superficial. Agora me diga com honestidade interna, quantas vezes você sentiu que precisava mudar algo na sua vida, mas decidiu esperar o momento certo? Quantas vezes você ignorou aquela voz interna dizendo: isso não está suficiente? Quantas vezes você se convenceu de que estava tudo bem, quando no fundo sabia que não estava? Napoleon Hill dizia que todo grande avanço começa com um estado de inquietação mental, uma espécie de insatisfação divina com o estado atual. Não é desespero, não é caos, é consciência expandindo. Mas existe uma linha perigosa entre ignorar a dor e transformar a dor. Ignorar a dor cria estagnação. Transformar a dor cria destino, e é aqui que nasce o chamado. O chamado não chega como uma ordem externa, ele chega como uma inquietação interna que não desaparece, mesmo quando você tenta distrair, justificar ou racionalizar. É aquela sensação de que você está vivendo abaixo do que sabe que poderia viver. É aquele incômodo silencioso que aparece no meio da rotina. É aquela pergunta que insiste em voltar: isso é tudo? E a maioria das pessoas tenta silenciar essa pergunta porque ela exige algo perigoso: mudança. Porque mudar não é apenas fazer diferente, é abandonar versões antigas de si mesmo. E isso dói. Dói porque a identidade antiga, mesmo limitada, é familiar. E o cérebro humano confunde familiaridade com segurança. Mas segurança não é o mesmo que evolução. Napoleon Hill acreditava que a mente humana é moldada por hábitos de pensamento.
E quando um hábito se torna dominante, ele começa a determinar não só o comportamento, mas o destino. Então, o chamado da dor surge exatamente quando esses hábitos começam a entrar em conflito com o potencial real da pessoa. É como se algo dentro de você dissesse: você já não cabe mais nessa versão de vida. Mas aqui está o ponto que separa os despertares dos adormecidos. Alguns escutam o chamado, outros o ignoram até ele virar sofrimento. Porque a dor não ignorada se transforma em decisão. Mas a dor evitada se transforma em repetição. Agora pare por um instante e encare isso sem fuga. O que na sua vida hoje está te incomodando há tanto tempo, que já deixou de ser um sinal e virou rotina? Isso não é coincidência. Isso é repetição de um chamado não atendido. E cada vez que você ignora esse chamado, ele não desaparece. Ele apenas fica mais alto por dentro. Até o dia em que não é mais possível fingir. E esse dia não chega para te punir. Ele chega para te empurrar. Empurrar para fora da inércia. Empurrar para fora da negação. Empurrar para fora da versão limitada que você aceitou por tempo demais. Napoleon Hill diria que o ponto de virada de um homem não acontece quando ele aprende algo novo, mas quando ele não consegue mais ser o mesmo depois de ver a verdade. E talvez esse seja exatamente o seu momento agora. Porque o chamado da dor não está te perguntando se você quer mudar. Ele está te mostrando que você não consegue mais permanecer exatamente onde está. E quando você finalmente entende isso, a dor deixa de ser inimiga e se torna direção. Existe um erro silencioso que destrói mais sonhos do que o fracasso em si. A crença de que pensar sobre algo é o mesmo que fazer algo. Napoleon Hill observou isso ao estudar milhares de histórias humanas. Ele percebeu que a maioria das pessoas não falha por falta de ideias, mas por excesso de espera. E aqui está uma verdade desconfortável, quase agressiva de tão simples. A vida não recompensa intenção, ela recompensa execução. Agora pense com atenção total. Quantas ideias brilhantes você já teve, que nunca saíram do campo mental? Quantos planos você já desenhou na mente, sentiu emoção, visualizou resultados e depois deixou morrer no silêncio da procrastinação? A mente humana tem uma habilidade perigosa. Ela pode te fazer sentir que você está progredindo. Mesmo quando você não está se movendo, você pensa, você planeja, você imagina, você revisa possibilidades e chama isso de preparação. Mas Napoleon Hill diria algo direto: preparação sem ação é apenas procrastinação sofisticada. E a procrastinação não é preguiça simples. Ela é medo disfarçado de tempo, medo de errar, medo de não ser suficiente, medo de ser julgado, medo de descobrir que talvez você precise mudar mais do que está disposto. E então você cria uma narrativa confortável. Eu só estou esperando o momento certo. Mas o momento certo nunca chega para quem depende dele. Porque o momento certo não é uma data no calendário. É uma decisão interna. Agora me responda com honestidade brutal. Quantas vezes você já disse, eu começo depois, quando na verdade o depois nunca foi uma data, foi uma fuga? A vida não espera a maturidade emocional perfeita. Ela responde ao movimento. E aqui está um princípio que separa os que avançam dos que permanecem. A ação não precisa ser perfeita. Ela precisa ser imediata. Napoleon Hill chamava isso de decisão definitiva. Um ponto em que a mente para de negociar consigo mesma e começa a executar. Porque enquanto você negocia, você perde energia. E enquanto você perde energia, você perde tempo. E enquanto você perde tempo, você perde vida. Agora, observe algo profundamente real. Nenhum grande destino foi construído em um estado constante de hesitação.
todos os grandes avanços da humanidade nasceram de decisões imperfeitas executadas com coragem. E isso te leva a uma verdade inevitável. Você não precisa de mais certeza, você precisa de mais ação. Mas aqui está o conflito interno que quase ninguém admite. A ação expõe. Ela expõe sua falta de preparo. Ela expõe seus medos. Ela expõe suas falhas. Ela expõe aquilo que você consegue esconder quando apenas pensa. E por isso a mente prefere o conforto da imaginação. Na imaginação, você já venceu. Na imaginação, você já chegou. Na imaginação, você já é alguém diferente. Mas na realidade, você ainda precisa se tornar. E se tornar exige ação. Agora pense comigo, o que na sua vida hoje só existe na sua mente, mas nunca encontrou forma no mundo real? Esse é o ponto onde a maioria das pessoas trava para sempre. Elas vivem uma vida inteira entre o desejo e a execução, entre o sonho e o movimento, entre o eu poderia e o eu fiz. Napoleon Hill afirmava que a riqueza, o sucesso e a realização não são resultados de inspiração momentânea, mas de ação consistente e disciplinada ao longo do tempo. E aqui está a parte mais dura. O tempo vai passar de qualquer forma. A única variável que muda é o que você faz dentro dele. Agora imagine duas pessoas, uma que espera sentir segurança para agir e outra que age para construir segurança. Qual delas inevitavelmente evolui? A resposta é óbvia, mas a execução não é. Porque agir cedo significa aceitar imperfeição, e isso fere o ego. Mas o ego não constrói destino, a disciplina constrói. E disciplina começa quando você faz o que precisa ser feito, mesmo quando não sente vontade. Agora, encare isso com maturidade total. Você está esperando motivação ou está disposto a criar movimento mesmo sem ela? Porque a motivação é instável, mas a ação cria motivação. E isso muda toda a lógica da vida. Napoleon Hill diria que cada ato de decisão imediata fortalece a mente, enquanto cada adiamento enfraquece o caráter. E isso significa que procrastinação não é neutra. Ela está sempre te moldando, só que na direção contrária do seu sonho. Agora chegamos ao ponto mais importante deste capítulo. Você não vai mudar sua vida quando souber mais. Você vai mudar sua vida quando fizer mais. E talvez o único passo entre você e uma nova realidade seja exatamente aquilo que você está adiando neste momento. Então eu te pergunto, sem suavizar a verdade, o que você sabe que precisa fazer, mas ainda não fez? Porque esse pequeno passo ignorado pode ser exatamente o divisor entre a vida que você tem e a vida que você diz querer. E o tempo não vai esperar sua coragem crescer. Ele apenas vai continuar passando. E cada segundo sem ação é uma escolha silenciosa. O poder da mente invisível. Existe uma força operando dentro de você agora mesmo. E ela não dorme, não pausa e não pede permissão para agir. Ela simplesmente responde ao que você alimenta repetidamente. Essa força é a sua mente. Napoleon Hill dedicou grande parte de sua obra a um princípio central. O homem não é moldado pelo mundo exterior, mas pelos pensamentos dominantes que ele mantém em sua mente consciente e subconsciente. Agora pare por um instante e considere isso com profundidade real. Se seus pensamentos estão moldando sua vida, então o que exatamente está moldando seus pensamentos? Você percebe o nível dessa responsabilidade? Porque a maioria das pessoas acredita que pensa livremente, mas na prática elas apenas repetem padrões antigos, absorvidos da infância, do ambiente, das experiências, das frustrações e das influências externas. E sem perceber, isso vira identidade. Você começa a pensar sempre da mesma forma.
reagir sempre da mesma forma, esperar sempre o mesmo tipo de resultado, e então chama isso de realidade. Mas Hill diria algo mais profundo. Realidade não é algo fixo, é uma projeção mental sustentada pela repetição. Agora reflita, quantas vezes você já teve um pensamento de dúvida, antes mesmo de tentar algo novo? Quantas vezes você se sabotou mentalmente antes mesmo da ação começar? Isso não é acaso, isso é programação. E a mente, quando não é controlada conscientemente, se torna um espelho do ambiente, não do potencial. Existe um campo invisível operando dentro de você. O campo das crenças. E crença não é apenas aquilo que você diz acreditar. É aquilo que você aceita como verdade sem questionar. E aqui está o ponto crítico. Você não precisa acreditar conscientemente em algo para ser influenciado por ele. Basta repetir, basta sentir, basta não questionar. E aos poucos, isso se torna automático. Agora pense. Se você foi exposto por anos a ideias de limitação, o que você acha que foi programado dentro de você? Mas aqui está a parte mais importante deste capítulo. Se a mente pode ser programada, ela também pode ser reprogramada. E isso muda tudo, porque significa que você não está preso à sua versão atual. Você está apenas operando a partir de um conjunto de padrões que podem ser substituídos. Napoleon Hill chamava isso de controle do pensamento dominante. E ele dizia, em essência, que quem domina seus pensamentos domina seu destino. Agora pare e observe. Você controla seus pensamentos ou seus pensamentos te controlam? Porque existe uma diferença enorme entre pensar e ser governado pelo pensamento. O pensamento comum é passageiro, mas o pensamento dominante é estrutural. Ele decide o que você tenta, o que você evita, o que você acredita ser possível e até o que você considera impossível. Isso significa que antes de qualquer mudança externa, existe uma mudança interna inevitável. Agora aqui está uma verdade que poucos estão preparados para ouvir. Você não se torna aquilo que deseja. Você se torna aquilo que tolera repetidamente dentro da sua mente. Se você tolera dúvida constante, você se torna dúvida. Se você tolera medo constante, você se torna medo. Se você tolera crença em limitação, você vive limitação. Mas se você começa a tolerar disciplina mental, a disciplina começa a te moldar de volta. E aqui está o ponto de virada. A mente invisível não precisa de esforço físico para te controlar. Ela precisa apenas de repetição silenciosa. Agora pense com honestidade. O que você tem repetido mentalmente todos os dias? E mais importante, isso está te expandindo ou te encolhendo? Napoleon Hill dizia que o primeiro passo para dominar a mente é observar os próprios pensamentos sem identificação automática com eles. Porque você não é seus pensamentos, você é o observador deles. E isso te dá poder. Poder de interromper padrões, poder de substituir crenças, poder de reconstruir direção. Mas esse poder só existe quando há consciência. E consciência exige atenção. Agora pare tudo por um instante e encare isso profundamente. Se sua mente é invisível, mas seus resultados são visíveis, então seus resultados são apenas o reflexo final de algo que você já vem construindo internamente há muito tempo. E isso significa uma coisa inevitável. Se você mudar o invisível, o visível não tem escolha a não ser mudar também. E é exatamente aqui que começa a verdadeira reconstrução de destino. A lei da atração em movimento. Existe uma ideia que muitos repetem, mas poucos realmente vivem com profundidade. A de que o universo responde ao que você emite. Mas Napoleon Hill não tratava isso como algo místico ou superficial. Ele tratava como um princípio mental e emocional.
o que você sustenta dentro de si por tempo suficiente. Inevitavelmente começa a se refletir fora de você. Agora pare e pense com seriedade o que você tem emitido diariamente, mesmo sem perceber. Porque você não atrai apenas aquilo que deseja conscientemente. Você atrai aquilo que você é em estado interno constante. E estado interno não é o que você fala por alguns minutos. É o que você sente repetidamente, pensa automaticamente e acredita silenciosamente. Você pode dizer que quer sucesso, mas se internamente você carrega dúvida constante, medo de falhar e sensação de insuficiência, o seu estado dominante está enviando outra mensagem, e o mundo responde ao dominante, não ao desejado. Napoleon Hill dizia, em essência, que a mente funciona como uma força magnética. Ela atrai pessoas, oportunidades, ideias e circunstâncias alinhadas ao seu padrão dominante de pensamento. Agora reflita. Quantas vezes você desejou algo com palavras, mas sabotou esse mesmo desejo com pensamentos contrários logo em seguida? Isso cria conflito interno, e conflito interno gera estagnação, porque nada na natureza prospera em contradição constante. Você não pode avançar em uma direção enquanto sua mente te puxa para outra. Agora, aqui está uma verdade profunda. A lei da atração, na prática, não é sobre esperar coisas caírem do céu. É sobre se tornar o tipo de pessoa que naturalmente cria, reconhece e sustenta aquilo que deseja. E isso muda tudo, porque não é sobre pedir, é sobre se alinhar. Agora pense com honestidade brutal. Se sua vida atual é um reflexo do seu estado interno passado, o que isso diz sobre o seu estado interno atual? E mais importante, o que ele está criando neste exato momento sem você perceber? Napoleon Hill enfatizava a importância da fé, mas não uma fé passiva. Uma fé que se transforma em convicção interna, direção mental e ação consistente. Porque fé sem ação é ilusão, e ação sem fé é instabilidade. O verdadeiro poder nasce da união dos dois. Agora imagine por um momento uma pessoa que acredita profundamente que é capaz, que sustenta essa crença mesmo diante de dificuldades e que age consistentemente alinhada a isso, mesmo quando não vê resultados imediatos. O que essa pessoa inevitavelmente se torna com o tempo? A resposta não é emocional. É lógica. Ela se torna inevitável. Mas aqui está o ponto onde a maioria falha. Elas querem resultados sem transformação interna. Querem mudança externa sem mudança de identidade. E isso não existe. Porque o universo, ou a vida, ou a realidade, como você quiser chamar, não responde ao que você quer superficialmente. Ele responde ao que você sustenta profundamente. Agora pare e observe sua própria vida. O que você tem sustentado mais tempo dentro de você? Esperança ou dúvida? Confiança ou medo? Possibilidade ou limitação? E aqui está a virada deste capítulo. Se você muda o que sustenta internamente, você muda o padrão do que começa a surgir externamente. Mas isso exige algo que poucos estão dispostos a fazer. Manter um novo estado mental, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Porque o velho estado mental grita alto no início. Ele tenta te puxar de volta para o familiar. Ele te lembra do passado. Ele te mostra provas de limitação. Mas o novo estado mental não vive de passado. Ele vive de direção. Napoleon Hill diria que o homem se torna mestre do seu destino quando aprende a controlar seus estados mentais dominantes com disciplina e propósito. Agora pense profundamente. Você está vivendo baseado no que sente no momento ou no que decidiu acreditar sobre si mesmo? Porque sentimentos são passageiros. Mas identidade sustentada é construção. E se você sustenta o medo, você atrai mais situações que reforçam o medo.
Se você sustenta dúvida, você atrai mais situações que justificam dúvida. Se você sustenta convicção, você começa a notar oportunidades que antes ignorava. Não porque o mundo mudou primeiro, mas porque você mudou o filtro através do qual enxerga o mundo. E isso é o ponto central da lei da atração em movimento. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você se torna. E quando isso é realmente entendido, não há mais espaço para vitimismo. Existe apenas criação consciente. E agora a pergunta final deste capítulo não é mística, é prática. O que você está emitindo neste exato momento, e isso está te aproximando ou te afastando da vida que você diz querer viver? Existe um preço silencioso que quase ninguém menciona quando fala sobre sucesso, evolução e transformação pessoal. Não é dinheiro, não é talento, não é sorte, é solidão. Napoleon Hill, ao estudar os grandes realizadores da história, percebeu um padrão que se repete com precisão quase cruel. Todo homem ou mulher que decide romper com a mediocridade, em algum momento, caminha sozinho. E isso não acontece porque o mundo os rejeita primeiro. Acontece porque a nova visão deles já não cabe nos círculos antigos. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que, mesmo estando rodeado de pessoas, ainda assim estava sozinho na sua forma de pensar? Essa sensação não é um erro, é um sinal. Um sinal de que sua mente começou a se mover em uma direção diferente da maioria. E quando isso acontece, surge um conflito inevitável. Ou você volta para o padrão coletivo, ou você suporta o isolamento temporário da evolução. Napoleon Hill dizia, em essência, que o homem que pensa além da média inevitavelmente se separa da média. E isso não é um castigo, é uma consequência natural da expansão mental. Agora reflita, por que tantas pessoas desistem dos seus sonhos no meio do caminho? Muitas vezes não é falta de capacidade, é falta de suporte emocional ao isolamento. Porque quando você decide mudar de vida, algo curioso acontece. As pessoas ao seu redor não mudam junto com você, e isso cria um vazio. Você começa a perceber que nem todos vão entender sua visão, nem todos vão apoiar suas decisões, nem todos vão acreditar no seu processo. E se você depender da aprovação deles, você para. Mas se você entender isso profundamente, você continua. Agora aqui está uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. A solidão do início não é sinal de fracasso, é sinal de transição. Você está saindo de uma identidade antiga e ainda não se estabeleceu completamente na nova. E nesse intervalo existe silêncio, mas esse silêncio é fértil. Ele não te destrói, ele te molda. Napoleon Hill acreditava que grandes conquistas exigem disciplina mental acima da média. E isso inclui a capacidade de suportar períodos onde ninguém valida o seu processo. Agora pare e pense. Quantas vezes você deixou de insistir em algo importante, apenas para não se sentir sozinho? Quantas decisões você adiou, para não se afastar do grupo? Quantas versões suas você abandonou, para continuar pertencendo? Essa é uma das maiores armadilhas da mente humana. A necessidade de pertencimento acima da necessidade de evolução. Mas o problema é simples e profundo. Pertencer ao lugar errado te mantém pequeno. Evoluir exige sair do lugar confortável. Agora, visualize isso com clareza. Toda grande transformação começa com um período onde você ainda não é reconhecido como quem você está se tornando. Mas já não consegue mais ser quem você era. Esse espaço intermediário é desconfortável. Você não se sente totalmente dentro do antigo mundo, nem totalmente dentro do novo. E isso assusta, mas é exatamente aqui que a maioria dos vencedores se separa dos demais. Porque alguns interpretam esse período como fracasso, e outros interpretam como formação.
Agora pense, se você estivesse construindo uma nova versão de si mesmo, você esperaria conforto social ou aceitaria o desconforto como parte do processo? Napoleon Hill diria que o preço do progresso é a disposição de suportar a incompreensão temporária. E isso muda tudo, porque significa que o silêncio ao seu redor não é sinal de abandono, é sinal de construção interna. Agora aqui está o ponto central deste capítulo. A solidão não destrói o vencedor. Ela revela quem realmente está disposto a se tornar um. Porque quando não há aplauso, não há distração. Quando não há validação externa, a única coisa que resta é a convicção interna. E isso é poderoso. Agora pense profundamente. Você está disposto a continuar mesmo quando não houver ninguém entendendo sua jornada? Você consegue sustentar sua visão sem precisar que ela seja validada agora? Porque se a resposta for sim, você já está mais perto do que imagina. E se for não, o mundo externo continuará decidindo por você. Napoleon Hill dizia que o destino de um homem é moldado na sua capacidade de manter um propósito claro, mesmo diante da ausência de apoio imediato. E isso nos leva a uma conclusão inevitável. A solidão não é o fim do caminho. Ela é o corredor entre quem você foi e quem você está se tornando. E somente aqueles que atravessam esse corredor chegam do outro lado. A riqueza começa dentro. Existe um erro silencioso que mantém milhões de pessoas presas na mesma condição por toda a vida. A crença de que riqueza é algo externo. Dinheiro, oportunidade, sorte, conexões. Mas Napoleon Hill foi claro ao longo de toda a sua obra e observação dos grandes homens da história. A riqueza exterior é sempre um reflexo da riqueza interior. Agora pare e pense com profundidade real. Se duas pessoas começam do mesmo ponto, com condições semelhantes, por que uma prospera e a outra permanece no mesmo lugar? A resposta não está no ambiente, está no estado mental dominante. Porque antes de alguém enriquecer na conta bancária, ela já enriqueceu na forma de pensar. E antes de alguém falhar externamente, ela já falhou internamente na forma como interpreta a vida, as oportunidades e a si mesma. Agora encare isso sem fuga. O que você acredita sobre dinheiro influencia diretamente o quanto dele você permite entrar na sua vida. Se você acredita que é difícil, se você acredita que é raro, se você acredita que não é para você. Essas crenças não são opiniões inocentes. Elas são limites invisíveis, operando todos os dias. Napoleon Hill dizia que a mente é o ponto de partida de toda riqueza e que ideias são mais poderosas do que qualquer recurso físico, porque recursos podem ser perdidos. Mas uma mente treinada cria recursos repetidamente. Agora pense, quantas oportunidades você já ignorou, não porque não existiam, mas porque você não se sentiu preparado internamente para reconhecê-las. Isso é mais comum do que parece. A maioria das pessoas não está bloqueada por falta de oportunidade. Está bloqueada por falta de identidade compatível com a oportunidade. Porque você não sustenta na sua vida aquilo que não sustenta dentro de você. Agora aqui está uma verdade profunda. Riqueza não começa quando você recebe dinheiro. Ela começa quando você pensa como alguém que gera valor constantemente. E isso muda tudo, porque desloca o foco de receber para se tornar. Agora, reflita com honestidade. Você está treinando sua mente para a expansão ou para a escassez? Você pensa em possibilidades ou em limitações? Você observa caminhos ou obstáculos? Cada pensamento repetido é uma instrução interna, e a mente executa essas instruções sem questionar. Napoleon Hill chamava isso de estado mental de riqueza.
Uma forma de pensar que não depende do saldo bancário, mas da direção mental constante. Isso significa algo poderoso. Uma pessoa pode ser pobre financeiramente, mas mentalmente rica em visão, crença e direção. E outra pode ter dinheiro, mas viver internamente em escassez, medo e insegurança constante. Agora pense profundamente. Qual dessas duas realidades você está construindo dentro de você neste exato momento? Porque o exterior apenas confirma o interior. E aqui está o ponto de virada deste capítulo. Se a riqueza começa dentro, então a escassez também começa dentro. Mas isso também significa que a mudança não depende de circunstâncias externas. Depende de uma decisão interna. Agora me responda mentalmente. Você está disposto a parar de pensar como alguém limitado, mesmo que sua realidade atual ainda não tenha mudado? Porque esse é o verdadeiro desafio. Sustentar uma nova mentalidade antes da confirmação externa. Napoleon Hill dizia que toda riqueza começa com um desejo ardente, combinado com fé absoluta e ação consistente. Mas o que ele não dizia de forma simplista é que esse desejo ardente precisa sobreviver ao silêncio inicial, ao período onde nada parece mudar, ao período onde ninguém acredita, ao período onde a realidade ainda não acompanha sua visão. E é exatamente aí que a maioria desiste, porque querem prova antes da construção. Mas o processo real funciona ao contrário. Primeiro, você se torna, depois você vê. Agora pare e pense com maturidade. Se você mantiver por tempo suficiente uma identidade de abundância, disciplina e visão, o que você acha que inevitavelmente começará a acontecer ao seu redor? As oportunidades mudam? Ou você começa a enxergá-las com novos olhos? A resposta é ambas, mas a mudança começa dentro. E aqui está a verdade final deste capítulo. Você não está esperando riqueza chegar. Você está sendo moldado para ser o tipo de pessoa que sustenta riqueza. E quando essa mudança interna se completa, o externo não tem escolha a não ser seguir. Porque a riqueza, no fim das contas, nunca foi apenas dinheiro. Foi sempre identidade. O homem que rompeu o programa. Chega um ponto na jornada em que não existe mais volta silenciosa. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Napoleon Hill chamaria isso de ponto de virada da consciência. O momento em que um homem deixa de ser apenas um produto do ambiente e se torna um criador consciente da própria direção. E quando isso acontece, algo interno se quebra e algo novo nasce. Mas essa quebra não é suave. Ela é desconfortável, ela é confusa, ela é solitária, porque o programa que te guiou até aqui não foi construído de forma simples. Ele foi repetido, reforçado, normalizado. E por anos você viveu dentro dele sem questionar. O programa dizia, limite-se. O programa dizia, espere. O programa dizia, não é para você. O programa dizia, seja realista. E por muito tempo você acreditou. Mas agora existe uma falha na repetição, uma rachadura na lógica antiga, uma voz interna que não aceita mais obedecer automaticamente. E essa voz é perigosa para o velho você, porque ela começa a perguntar coisas que não têm volta. E se tudo isso não for verdade? E se eu nunca fui limitado? E se eu apenas fui condicionado? Napoleon Hill dizia que o homem se torna mestre do seu destino quando substitui crenças herdadas por crenças escolhidas conscientemente. E isso é exatamente o que está acontecendo aqui. Você está sendo convidado, não forçado, não empurrado, mas convidado a sair do piloto automático mental. Mas aqui está a verdade que poucos suportam encarar. Romper o programa tem um custo. Você perde a versão antiga de si mesmo. Você perde certezas antigas. Você perde a sensação de conforto que vinha com a limitação conhecida. Mas em troca,
você ganha algo muito maior: consciência. Agora pense profundamente. Quantas decisões da sua vida até hoje foram realmente suas? E quantas foram apenas respostas automáticas ao que você foi ensinado a aceitar? A maioria das pessoas nunca para fazer essa pergunta. Elas apenas vivem dentro do programa como se ele fosse identidade. Mas identidade não é destino. Identidade pode ser reescrita. E isso muda tudo. Agora aqui está o ponto central desta conclusão. Você não foi programado para viver pequeno. Você foi condicionado a acreditar que não poderia reprogramar a si mesmo. Mas no instante em que você percebe que pode, o programa perde autoridade. Napoleon Hill dizia, em essência, que todo ser humano tem dentro de si o poder de transformar pensamento em realidade, desde que aprenda a direcionar sua mente com intenção e disciplina. E isso significa algo profundo. Nada externo precisa mudar primeiro. O comando sempre começa dentro. Agora imagine o seguinte: um homem que não reage mais automaticamente ao medo. Um homem que não aceita mais pensamentos de limitação como verdade absoluta. Um homem que observa a própria mente como um programador observa um sistema. Esse homem não é mais controlado pelo programa. Ele se torna o operador. Mas esse estado não é emocional, é disciplinar. Porque a mente antiga ainda vai tentar voltar, vai tentar te convencer, vai tentar te puxar para o familiar. Ela vai dizer: volte para o seguro, mas seguro muitas vezes é apenas outra palavra para limitado. Agora, encare isso com total honestidade. Você está disposto a deixar de ser apenas resultado do seu passado, para se tornar uma escolha consciente do seu futuro? Porque esse é o verdadeiro rompimento, e ele não acontece com barulho, ele acontece com decisão, uma decisão interna, silenciosa, definitiva. E a partir desse momento, você não é mais apenas alguém tentando mudar de vida. Você é alguém que entendeu que a vida sempre foi um reflexo do que você acreditou ser possível. E quando essa compreensão se torna irreversível, o programa não te controla mais. Você começa a escrever o seu próprio. A última mensagem do despertar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Nada do que você ouviu ao longo dessa jornada foi apenas informação. Foi um espelho que não mostra quem você gostaria de ser, mas quem você decidiu acreditar que é até hoje. Napoleon Hill diria que todo ser humano carrega dentro de si o poder de reescrever a própria história. Mas poucos têm coragem de permanecer conscientes tempo suficiente para assumir essa responsabilidade, porque a verdade é simples e ao mesmo tempo profunda. Você não está preso, você apenas aprendeu a viver dentro de limites que nunca foram testados. E agora, depois de tudo isso, existe apenas uma pergunta que realmente importa. O que você vai fazer com essa consciência daqui em diante? Vai deixar esse despertar morrer no próximo dia comum? Ou vai permitir que ele se transforme em ação real na sua vida? A vida não muda quando você entende. A vida muda quando você decide. E talvez esse vídeo não tenha sido apenas um vídeo para você. Talvez tenha sido um ponto de virada silencioso na sua mente. Agora, antes de sair, se essa mensagem tocou algo dentro de você de forma real, honesta, profunda, então faça algo simples, mas poderoso. Se inscreva no canal, porque isso significa que você não quer voltar a dormir mentalmente. Deixe o seu like para fortalecer essa mensagem e fazer ela chegar a outras pessoas que também precisam despertar. Comente abaixo o que você sentiu, porque sua palavra pode ser a faísca no despertar de outra pessoa. E lembre-se, talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas você não nasceu para viver pequeno dentro de uma mente limitada. Você nasceu para romper o programa. E a partir de hoje, isso não é mais apenas uma ideia, é uma escolha. Até o próximo despertar.